Boa noite. Vamos chegando. Boa noite. Dá boa noite aí pra mim. Boa noite, gente. Diz aí se o áudio tá bom, se tá chegando direitinho. Hoje é a live especial com a mulher mais maravilhosa do mundo. Aí, quem chegou aí, dá boa noite pra gente, dá boa noite, fala de onde você tá falando. Bora lá, hoje a gente vai falar sobre casamento, 4 pilares de casamentos saudáveis. Olha quem tá aqui comigo. Meu Deus do céu. Bom dia do Japão, a Crisinha. Olha. Chique, já é quinta-feira. Que legal, boa quinta. A Gisélia, Deus abençoe a Gisélia, da mentoria. Janaína, do Rio de Janeiro. A Lilian, de Carangola, Minas Gerais. Velhinho na estrada, de BH. A Lene lá do Ceará, Fortaleza, expressando com amor. Celso Alves dos Santos Magali, é a Magali de São Paulo. Pastor William Sodré, meu amigo, como é que vocês estão aí? Um abraço para a pastora. A Carla de Niterói, Rio de Janeiro. Denise Xavier de Maceió, Alagoas. A Márcia de Salvador, na Bahia. Salvador. A Cris Oliveira falou, linda, Gé. Obrigada, Cris. É linda mesmo, né, Cris? Beijo, Cris. A Bruna de Itajubá, a Nicole de São Paulo, a Clara de Belo Horizonte. Pastor William tá lá em Ribeirão Preto, a igreja ficou linda. Rafaela Rodrigues de Barueri, a Agatha de Vila, Sueli de Osasco. A Janaína tá ao lado do marido. Gente, eu vou pedir isso pra vocês agora. Chama o marido, a esposa, convida aí, manda o link. Põe no aviãozinho aí, manda pra esposa, pro marido. Aproveita, manda lá no grupo da família também. Vamos chamando todo mundo pra chegar. Vamos lá, nós vamos falar hoje de 4 pilares, de 4 fundamentos para casamentos saudáveis. Carol mandou um abraço aí pro Juninho, pra turma toda. A Belle de Osasco, Dayana do Paraná. Que legal, quanta gente. Rachão do Jacuípe, na Bahia. Que legal, hein? Chique demais. Vamos lá. Gláucia, foi uma bênção o culto que você veio aqui em Várzea Paulista, na Assembleia de Deus. Que povo precioso. Legal. Que povo precioso. Meu coração ficou aí em Várzea. Muito bom. Beijo para todo mundo aí. Vamos lá, já mandou, já compartilhou, compartilha aí com alguém, compartilha com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, manda aí no grupo da família, manda no grupo da igreja e vamos começar, vamos que vai ser bom, vai ser bênção, não é não, meu amor? Bênção. Fala aí. Necessário, gente, um assunto muito... O Espírito Santo impulsionou a gente a compartilhar aqui. A gente trouxe a palestra no Jantar dos Namorados desse mês na nossa igreja e recebemos muitos feedbacks assim de coisas grandiosas de Deus mesmo para a vida dos casais. A gente sentiu no coração de compartilhar aqui e alcançar muito mais pessoas, algo do Senhor mesmo, da parte do Senhor. Isso aí, vocês vão ver essa mulher aqui. Que sabedoria. Gente, vamos orar então pra gente começar. Vamos lá, você já compartilhou. Se você não compartilhou ainda, eu vou te dar mais 1 minuto para você compartilhar. E a gente vai
e a gente vai conversar sobre casamento e 4 pilares, 4 fundamentos para casamentos saudáveis. Vamos lá. Vamos orar então, gente? Vamos lá, você, onde você está aí, fecha seus olhos e vamos falar com o Senhor. Gente, vocês estão ouvindo bem? O áudio tá ok? Tá chegando aí? Tudo certo? Alguém confirma pra gente, por favor, se tá tudo bem com o áudio, com a imagem, se tá tudo certo? Diz aí pra gente, por favor, e nós vamos orar, né? Vamos lá. Obrigado, Magali. Obrigado, gente. Vamos orar então. Vamos consagrar nossa vida e os casamentos, as famílias nas mãos do Senhor. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estar com a minha amada esposa nesse momento, para nós compartilharmos um pouco do nosso coração, Pai, compartilharmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, aquilo que tem edificado as nossas vidas, Pai. Nós sabemos, Pai, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pai, é inútil nós tentarmos com todas as nossas forças e estratégias e ferramentas se a Tua bênção não estiver conosco e se nós não aprendermos de Ti, Pai. É edificar a casa sobre a Tua rocha, sobre Cristo e a palavra de Cristo, que faz com que a nossa casa seja inabalável diante dos ventos, das tempestades, dos terremotos, dos problemas dessa vida, Pai. Papai, todas as famílias, todos os casamentos passam por problemas e tempestades, mas nós sabemos, Pai, que pessoas emocionalmente saudáveis, Pai, pessoas que se fundamentam na rocha, pessoas que creem e obedecem a Tua palavra, elas vão ser mais resistentes e elas vão permanecer. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade, que nos ensine sobre Cristo e sobre esse mistério que é o casamento de Cristo com a sua noiva, a igreja, e que nós temos o privilégio de revelar ao mundo, nós temos o privilégio de testemunhar dele, Pai. Papai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, nós assim te pedimos, Pai. Fala com cada um dos que forem ouvir, Pai, agora, e cada casal, cada família, Pai, que a Tua bênção alcance cada lar, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Garrafa verde, Lene, essa é a garrafa, ó. Eu não largo mais a minha garrafa, Lene. Presente mais que especial da turma mais que especial da mentoria Margem. Falar nisso, você que tem interesse na mentoria, hein? Fica atento que tá chegando a hora das informações. Você que quer vir para a terceira turma, fica esperto aí. Mas, gente, vamos lá, vamos falar de casamento. E casamento é um assunto tão significativo, tão importante de nossas vidas, é um mistério tão significativo e a Bíblia dá um protagonismo para o casamento de tal forma que a história da humanidade começa em um casamento, de forma que o ministério de Cristo começa em um casamento e o fim da nossa história, que é o começo da história eterna, é um casamento, as bodas do Cordeiro. E a igreja como noiva. Então, casamento é o assunto da Bíblia. Casamento é o assunto principal das Escrituras. Nós estamos representando como uma foto um casamento muito mais especial. E assim como uma foto, ela não revela tudo que há em um lugar. Por exemplo, se você olha para uma foto de Cancún, você tem ideia do que tem lá em Cancún. Mas você não vê tudo que tem em Cancún. Para ver tudo que tem em Cancún, você precisa ir lá. Mas uma foto te aponta, testemunha, revela o que tem lá. E nada é tão poderoso quanto essa representação para atrair alguém até lá. E assim é o casamento. O casamento é uma fotografia de um casamento muito maior. É uma representação de um mistério muito maior, que é o casamento, o relacionamento entre Cristo e a sua
igreja. E qual que é o nosso grande propósito enquanto casal? Nosso grande propósito enquanto casal é testemunhar de forma fiel, é testemunhar de forma coerente com o que há em Cristo e na sua igreja, nesse relacionamento eterno entre Cristo e a igreja. Daí a responsabilidade do marido ser como Cristo e amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, e da mulher amar e respeitar e reverenciar o marido como a igreja se sujeita a Cristo. Então, nós não estamos falando de um assunto secundário, nós não estamos falando de um assunto que é menor, nós estamos falando do assunto das Escrituras. Casamento é o assunto principal. E é esse o mistério principal. E antes da Jéssica ensinar tudo que ela vai ensinar, e os 4 pilares, tem uma coisa que é importante a gente lembrar e a gente entender, que passa às vezes batido de nós, que é como Satanás enxerga o casamento, sabe? Porque às vezes a gente tem atribuído menos valor ao casamento do que o próprio Satanás. E isso é um problema muito grande. Porque se você olhar para o texto que a Bíblia nos mostra em Jó, Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E há uma batalha agora espiritual a respeito da vida de Jó. Satanás vai se encontrar com o Senhor e o Senhor pergunta: você observou o meu servo Jó? E ele diz: sim, mas também o Senhor o cerca, o Senhor o protege e tudo vai bem para ele. Ele tem uma boa esposa, bons filhos, ele tem muitos bens, ele tem muitos servos e tudo funciona para ele, tudo vai muito bem. E o Senhor diz: tudo bem então. Então, já que você pensa isso, vai lá e toca em tudo que ele tem. E a partir dali começa uma cascata de tragédias e de eventos catastróficos na vida de Jó. E Jó perde tudo que tem. Tudo que tem, Jó perde. Os filhos, os bens, o poder, o reconhecimento, o prestígio, tudo ele perde. E aí, quando ele já perdeu tudo, a palavra nos diz que ele não pecou contra o Senhor, e Satanás vai mais uma vez falar com o Senhor. Agora, não sei se você reparou no detalhe, Jó não tinha uma esposa. Jó tinha 10 filhos, mas ele também não tinha uma esposa. E ele tinha. Mas por que Satanás não tocou na esposa que Jó tinha? Por que Satanás não tirou a esposa que Jó tinha? Por que Satanás não teve legalidade e não conseguiu mexer na esposa? Sabe por quê? Porque o Senhor disse assim: toca em tudo que ele tem, mas não toca nele. E a esposa não é um acessório que o marido tem. O marido não é um acessório como se fosse descartável, como se pudesse ser tirado. Não. A Bíblia diz que já não serão mais 2, mas uma só carne. Satanás entende o que é no céu. Satanás entende o que Deus fez. Quando Deus une, já não são mais 2, mas uma só carne. Satanás não podia tocar em Jó, então ele não podia tocar na esposa, porque Satanás respeita a unidade do casamento. E nós devemos, muito mais do que ele, obviamente, respeitar a unidade do casamento, entender que casamento é coisa muito séria. Casamento é muito sério. E isso é assunto celestial, isso é assunto que é muito, muito, muito espiritual. E a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional vai depender muito do nosso casamento, de como a gente se relaciona. E aí, quando o Senhor permite que Satanás toque em Jó, aí sim, agora eles têm um problema no casamento. Porque o Senhor diz: agora toca nele, só preserva a vida. O corpo dele adoece, mas a relação, o casamento também adoece. É naquele momento que ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre, e que ele agora diz: você tá maluca. E
há um problema no casamento, mas eu quero que você grave essa mensagem do quanto a unidade do casamento, do quanto a relação é respeitada no céu, do quanto esse assunto é espiritual e do quanto Deus tem todo o interesse do mundo em preservar o seu casamento. Sabe por quê? Quando o Senhor vira o cativeiro de Jó e dá a ele tudo que ele tinha novamente e em dobro, ele não dá outra mulher. Porque o casal é uma unidade, o casamento é indivisível, o casamento é um bem de Deus e não é eu e a Jéssica. Somos nós somos uma só carne. Então nós vamos falar de 4 pilares que sustentam esse casamento saudável, esse casamento inabalável. E os 4 vão ser com a letra F, para ficar mais fácil de você gravar. Então, meu amor, manda bala. Deixa Deus te usar. Fica vendo a sabedoria dessa mulher. Gente, isso é tão sério, porque assim, a nossa humanidade, o ser homem, o ser mulher, a questão de cada cabeça... Pode ficar aqui, amor. Cada cabeça... E cada um tem uma perspectiva de vida, de mundo, uma criação. A humanidade do homem e da mulher já dificulta a situação, mas a gente ainda tem algo acontecendo no mundo espiritual e isso é muito real. E a gente, como casal, sente isso no nosso casamento. Várias vezes a gente identifica, olha aí. Baixa a qualidade. Voltou. Então a humanidade já torna difícil, o ser humano já torna difícil a relação e ainda existe uma guerra espiritual mesmo lutando, porque se tem 2 instituições, se tem algo que é capaz de mudar a história da humanidade, são 2 instituições, a família e a igreja. E o diabo, não é novidade para ninguém que ele anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Então existe uma batalha espiritual por trás disso. E é uma estratégia do inimigo mesmo destruir, porque se ele destrói a família, ele destrói uma parte da igreja, se ele destrói a igreja, ele destrói, acaba alcançando também as famílias. Então é nítido, é real essa batalha espiritual. E eu não preciso ser profeta para falar que nós vamos enfrentar dificuldades no nosso casamento, que não vai ser fácil. Talvez vocês que estejam aí nos assistindo, alguns estejam enfrentando essa dificuldade, ou até mesmo conheça algum casal que está enfrentando mesmo guerras espirituais para manter o matrimônio, e isso é do Senhor, porque o Senhor está nessa guerra junto com você. E quando você estiver enfrentando um momento difícil no seu casamento, se lembre que é algo muito maior. Como Jonatas disse, é uma representação de Cristo e a igreja, e que a gente tem que testemunhar através do casamento por manter o matrimônio, por lutar pelo matrimônio. Paulo, na carta aos Coríntios, fala, eu dou 2 conselhos. Se você é solteiro ou viúva, não case. Mas se você casou, não separe. Então, o desejo de Deus é que o casamento seja mantido. Os meus pais se divorciaram quando eu tinha 9 anos de idade. Os meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos de idade, de 8 para 9. E eu lembro a sensação terrível que foi. É como se o seu chão, que é a base, um fundamento para o seu emocional, para a sua perspectiva de vida, se rompesse ao meio, e aí você fica dividido, você não sabe para onde vai, mexe mesmo com a estrutura. E até hoje eu sinto resquícios dessa ruptura que aconteceu. Então é muito importante a gente lutar com todas as nossas forças pela família, porque se tem uma coisa que vale a pena você lutar, é pelo seu casamento. E aí, falando dos pilares, a gente pensou muito a respeito disso, fomos ministrados pelo Senhor mesmo a respeito desses pilares, coisas que dão sustentação mesmo. E o primeiro deles
A gente colocou 4 pilares e colocamos tudo com F para ficar mais fácil de memorizar. E o primeiro é o fluxo. É o fluxo do amor. A gente precisa entender que o amor tem um fluxo certo para fluir. E às vezes a gente acaba dificultando as coisas por não seguir o fluxo da forma certa. E o fluxo é bem claro. O maior dos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o fluxo primeiro é eu amando o Senhor de todo o meu coração e sendo amada por Ele de todo o meu coração. O Jonatas amando ao Senhor de todo o coração dele, sendo amado pelo Senhor, e logo em seguida nós amamos o nosso próximo. E quem é o próximo mais próximo, senão o nosso cônjuge, né? A pessoa que divide a vida com a gente, que é um com a gente. Então, eu recebo do Senhor esse amor, eu amo o Senhor, sou totalmente preenchida e transbordo isso na vida do meu próximo mais próximo e dos demais próximos também. E às vezes a gente inverte as coisas. Eu não busco do Senhor, eu não tenho minha identidade firmada no Senhor, eu não sei o valor que eu tenho em Deus, e aí eu espero isso dele, e ele não vai conseguir suprir em mim, assim como eu não vou ser suficiente para suprir nele algo que só o Senhor pode suprir em nós. A gente viu há algum tempo as palavras alto em alta, né? Alto em alta. Na psicologia, os alto coaches. Com U. Alto com U e alta com L. Isso. Autorresponsabilidade, autoconhecimento, autoestima, tudo alto. Mas a verdade é que a gente não é autossuficiente, gente. Dentro de nós, dentro de cada um de nós, tem um vazio do tamanho que só Deus consegue preencher. É só nele que a gente encontra as respostas. É em Deus. Não é antropológico, é teológico mesmo. Porque a gente não se autocriou. Como que o Senhor... Como eu vou achar em mim mesmo as respostas a respeito de mim, o meu autoconhecimento, a minha autoestima, a minha autorresponsabilidade? Não é a respeito de mim, é a respeito do Deus que me criou. É nele que a gente encontra as respostas para as lacunas que existem dentro do nosso ser. E quando a gente coloca esse fardo sobre o cônjuge de ser amado, valorizado, reconhecido, coisas que só o Senhor pode fazer por nós, a gente altera aí esse fluxo. E aí eu começo a cobrar demasiadamente dele, ele de mim, mas ninguém tem para dar, porque a fonte é o Senhor. Então, entender esse fluxo e seguir nele é algo libertador e é algo que salva casamentos. Porque imagina que eu chego para você aí que tá assistindo e falo assim: olha, eu tenho uma dívida de 10 mil. Você pode me emprestar 10 mil? Aí você fala: nossa, Jéssica, eu tô devendo 20. Não tenho também para te emprestar. Vamos pedir para alguém aí. No casamento é assim. Se eu me sinto no débito, me sinto no prejuízo, me sinto necessitada, carente de algo, Jonatas também, e eu cobro dele, ele cobra de mim, ninguém tem para dar um pro outro. Mas o Senhor é essa fonte inesgotável que está disponível em todo o tempo para nos preencher. E aí eu vou e busco do Senhor, sou totalmente preenchida por Ele, e eu vou pro Jonas e falo: amor, quanto você precisa? Eu tenho para te dar. E ele fala: eu também tenho para te dar. E a gente transborda amor um pro outro. Esse tem que ser o fluxo. Como o Jonatas bem falou, o casamento é algo divino. Deus escolheu representar o casamento de Cristo e a igreja através de um casamento. Então, lá em Oséias, acontece o mesmo. O Senhor fala assim para Oséias: Oséias, vai, toma a meretriz, casa com ela para representar o adultério do povo de Israel, que me trocou, que adorou Balaíns e que se curvou diante dos outros deuses, para simbolizar isso. Mais uma vez, Deus usando um casamento para simbolizar
o relacionamento dele conosco. E aí no capítulo 4 de Oséias, a Bíblia nos indica qual foi o problema do povo. A Bíblia nos diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. E o conhecimento, nesse versículo, não é a respeito de conhecimento teológico, profundidade de informações, de saber. A origem da palavra é iada, e iada quer dizer intimidade. É o mesmo termo que está lá no início, que Adão conheceu Eva, e outras passagens que fala de relacionamento íntimo mesmo. E é isso que o Senhor espera de nós. O nosso casamento é destruído, a nossa vida espiritual, individualmente, como sacerdotes que somos hoje, é destruída por falta de conhecimento, de intimidade mesmo, de conhecer o nosso Senhor, de ter intimidade com Ele. E aí o Senhor questiona para nós, como está o seu casamento? Mas não o terreno. Como está o seu casamento com o Senhor, com o seu noivo? Se você tiver intimidade com Deus, gente, o seu casamento não vai sucumbir. Casamentos que o marido está firmado no Senhor, a esposa no Senhor, não vai sucumbir. Busque no Senhor tudo que você precisa, porque o seu cônjuge não vai ser capaz de suprir. Então, entenda esse fluxo. De todas os pilares, esse com certeza é o mais importante. Porque tudo diz respeito a isso. Nosso Deus é o amor. Ele é a fonte do amor. E o casamento nada mais é que amor, amar. Então, se a gente entender isso e ter esse pilar bem estabelecido, ele segura muito, ele aguenta muito. Entenda esse fluxo. E é esse fluxo que vai gerar a satisfação, né? Porque a gente... Nossa, eu tô incomodado que tá torto aqui, não sei o que aconteceu. Se fui eu que chutei. Não tá? Deixa eu arrumar aqui. Tá torto ainda. Eu não sei. Não sei se sou eu que tô torto ou se é... E aí, gente... Quando a gente tá satisfeito no Senhor, a gente tá preenchido no Senhor, fica muito mais fácil. A gente tem, porque ninguém dá o que não tem, né? Então, se a gente não recebeu do Senhor, a gente não tem pra dar. E aí, essa falta, essa carência, essa lacuna vai sendo a fonte da insatisfação, né? E como o Agostinho disse, né? Nós somos feitos para Deus e nós não encontramos descanso, satisfação, contentamento enquanto não estamos nele. Então, quantos casamentos que estão sucumbindo porque estão esperando do outro um descanso, uma satisfação, uma plenitude, um contentamento que é só no Senhor que nós vamos receber e aí nós vamos compartilhar, né? E aí o segundo pilar para um casamento saudável é a fala. Então nós já falamos do fluxo, que é esse fluxo que vem de Deus e transborda para o cônjuge. Mandar um abraço para a Val. Oh, meu Deus. Um beijo, Val. Que legal que você tá aí. Sexta-feira nós estamos aí, hein, Val? Confirmado, hein? E aí, gente... Um problema que afeta e que destrói muitos casamentos, e isso eu percebo na minha experiência clínica também, é que grande parte dos casamentos não acaba por falta de amor, mas por problemas na comunicação. Então, o segundo pilar que a gente está falando aí é a fala. Então, se o primeiro é o fluxo, é buscar na fonte errada, é errar o alvo da busca, buscar prazer antes de ter no Senhor, buscar um prazer no outro. O segundo problema é porque a gente não sabe se comunicar de forma espiritual, a gente não sabe se comunicar. E se você olhar para as escrituras inteiras, uma grande preocupação é para que a gente aprenda a se comunicar
da forma correta. Tanto é que Cristo é o verbo, porque ele é a linguagem de Deus, né? E é incrível como a gente não sabe se comunicar e como cada um de nós aprendeu a se comunicar de uma forma, e por vezes a gente está tentando falar uma coisa, mas o outro está entendendo outra coisa, e grande parte dos problemas conjugais eles estão nessa incapacidade de resolver conflito, nessa incapacidade de lidar com as emoções sem ferir, sem agredir, e de conseguir falar de uma forma que a fala denuncie Cristo, que a fala revele Cristo. E vocês, acho que a maioria conhece aquele livro As 5 Linguagens do Amor, né, do Gary Chapman. Mas mais do que a linguagem do amor, a gente tem uma linguagem para tudo, né? A comunicação, ela envolve a linguagem do amor, a linguagem da ira, a linguagem do medo, a linguagem da ansiedade. Cada um vai comunicar as emoções e vai comunicar as suas necessidades, os seus anseios de uma forma. E a grande realidade é que quando a gente não faz isso de forma espiritual, quando a gente não entende o poder da nossa fala e que na nossa língua tem poder de vida e tem poder de morte, e como a Bíblia vai enfatizar a responsabilidade da língua e a potência e a gravidade daquilo que a gente fala, de uma comunicação não violenta, mas de uma comunicação mais do que isso. Mais do que uma comunicação não violenta, é uma comunicação pacífica, é uma comunicação espiritual. Eu acho que é isso que nós temos que buscar. E aí eu me lembro da Torre de Babel, né? Porque muitos casamentos hoje são como uma Torre de Babel. São uma construção que está indo tudo bem, mas de repente a comunicação trava e as pessoas já não se entendem mais, e o que eu falo o outro não entende. E quantos casamentos que acabam porque a linguagem não está sendo entendida, e como o exemplo da linguagem, das 5 linguagens do amor, né? Então tem lá palavras de afirmação, aí tem toque, aí tem tempo de qualidade, tem serviço e tem presentes, né? E aí, por exemplo, a linguagem do amor, a minha linguagem do amor, por exemplo, as minhas 2 formas principais são palavras de afirmação e toque, né, mano? Isso. Você sabia disso? Sabia. E aí, a linguagem, a forma como eu vou me sentir amado, a forma como eu vou me sentir valorizado, vai envolver palavras de afirmação, elogios, vai envolver um eu te amo, uma palavra de carinho, um toque, pegar na mão, abraçar. Agora, é assim que eu me sinto amado. Agora, a Jéssica pode ter uma linguagem do amor que está muito relacionada a serviço, a fazer as coisas, a oferecer o seu serviço, a trabalhar pela família, cuidar da casa, fazer a comida, ou presentes, dar presentes para mim. Mas se ela me dá presente e me serve, mas não fala do jeito que eu entendo, eu posso, mesmo ela demonstrando amor com a linguagem dela, eu não receber amor, eu não entender amor com a minha linguagem. E aí, nós estamos usando o exemplo do amor, mas o que trava mais, além do amor, é essa linguagem na hora das emoções negativas, na hora que a gente está debaixo de fortes emoções, e aí eu reajo de um jeito e não é o jeito que ela reagiria, não é o jeito que ela entende, e aí a gente acaba falhando e a comunicação não funciona, vira Babel, e quando vira Babel, acabou, porque a gente não se entende. Quantos casamentos que não acabam por problema na comunicação, porque naqueles primeiros segundos de ira saem palavras que são tóxicas, palavras que entram como uma espada e que machucam e que matam e que destroem casamentos por problemas na comunicação. E aí, qual que é a solução para isso, então? Se o que destrói casamentos é Babel, é a falha da comunicação, é essa construção de uma casa
que tenta fazer do seu jeito e que tenta ser egoísta e que tenta controlar as coisas e que tenta ser senhor e senhora da razão. Esse é o estilo de casamento de Babel. Mas aí o que acontece no Pentecoste? No Pentecoste não é mais os homens tentando fazer uma construção para chegar até o trono de Deus e assumir o controle, não. No Pentecoste é Deus descendo até os homens. E agora não é mais uma confusão das línguas. No Pentecoste agora o Espírito Santo vem fazer o entendimento das línguas. E agora as pessoas se entendem. E o que um fala, o outro entende. Porque o Espírito Santo funciona como um tradutor, funciona como aquele que auxilia na comunicação. E é isso que nós precisamos do Espírito Santo governando a nossa fala, governando as nossas emoções, para que a gente comunique emoções do jeito que o outro não se sente ofendido. Claro que o ferro vai afiar o ferro, a gente vai ter momentos em que vão haver atritos, em que vão haver desavenças, mas até isso a gente vai fazer no Espírito, e a gente vai deixar que o Espírito nos governe e que ele traduza para que a gente se entenda. Então, pelo amor de Deus, se você quer um casamento saudável, melhore a sua comunicação, entenda como que a sua esposa, como que o seu marido se comunica, qual é a linguagem, e deixe o Espírito Santo te auxiliar para entendê-lo e para fazer com que você agora se comunique na linguagem que ele entende, porque é isso que o Espírito Santo vem fazer no Pentecoste. Ele vem desfazer a confusão, ele vem trazer paz, harmonia, alegria no Espírito Santo. Então que você hoje preste muita atenção. Se você não está causando muitos problemas no seu casamento pela forma como você fala, se a sua fala não está destruindo aquilo que o Senhor está construindo. Então, pela sua palavra, você pode gerar vida ou você pode gerar morte. Então, fica atento aí no fluxo, em buscar em Deus para transmitir para o cônjuge, e fica atento na fala, que seja uma fala espiritual, que você ouça lá Efésios 5:18, não vos embriaguem com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí como é que a gente se enche do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, que a nossa linguagem seja uma linguagem sã, uma linguagem espiritual, que o Espírito Santo governe a nossa língua, que flua a vida dos nossos lábios, que não só dos nossos lábios, mas que a gente seja fluente na linguagem do cônjuge, que a gente seja fluente na linguagem do cônjuge, porque isso é amar, não é simplesmente esperar, é ele que tem que me entender, ela que tem que me entender. Não, eu preciso ser um especialista em Jéssica. A minha especialidade médica primária, a medicina de família, preconiza isso. Eu vou ser especialista em você. Você é a minha paciente, então eu vou ser especialista em você. Eu tenho que ser um especialista nessa moça aqui. E ela tem que ser uma especialista em mim, ela tem que me conhecer como ninguém, eu tenho que conhecê-la como ninguém. Isso é uma comunicação espiritual, uma fala espiritual. Então esse é o segundo pilar de um casamento saudável. Já foi fluxo, para você que chegou depois aí, um fluxo que vem de Deus e que flui para o cônjuge. Agora a fala, uma fala espiritual. Lá no amor. Sobre a fala, não é sobre quem faz mais pontos, né? Sobre quem ganha, sobre quem é vitorioso, sobre quem impõe a sua opinião. A gente vê que o casal, quando envereda para essa linha de que eu tenho que ganhar e ajo em torno do meu egoísmo, eu tento depreciar ele, mostrar que eu tenho razão, e não é sobre isso, né? Ninguém ganha briga no casamento, né? Ninguém ganha. No casamento, ou os dois perdem ou os dois ganham. Não tem como um ganhar do outro, né? Como a gente viu várias vezes, né, aquela ilustração de que o casamento não é um jogo de tênis ou de ping-pong que você joga para prejudicar o outro, para fazer o ponto, para ele não pegar, para ela não pegar. O casamento é como um jogo de frescobol, aquele da praia, que você tem que jogar o mais certinho na raquete possível, porque quanto mais o outro conseguir pegar, quanto mais
conseguir manter, os dois vão ganhando juntos. Essa é a alegria, né? Como disse a Dilma, nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Se um perde, o outro vai perder também. Misericórdia. Então, gente... Vai todo mundo ganhar, né? Vamos entrar na briga pra perder, né? Pra dar a razão pro outro aí. Quando eu dou a razão pra ele, ele dá a razão pra mim também. E aí as coisas entram no eixo do que o Senhor tem pra nós, de sempre nos aproximar. Aí. Alguém ligando aqui. A pessoa, além de não assistir a live, ainda fica ligando na hora. Que absurdo. Eu nem sei quem. O terceiro F é a força do casamento. Qual que é a força do casamento? É o perdão. Os relacionamentos podem começar por diversos motivos. Um relacionamento de mãe e filha começa pelo vínculo da maternidade, pai, filho, paternidade, vínculo de emprego, um relacionamento de patrão e o empregado, empregador-empregado, começa pelo vínculo. Amizade começa por achar empatia, bater lá e falar, nossa, gostei de você, vamos caminhar junto. Amizade é algo do coração, é um irmão que a gente escolhe para caminhar junto. Então, os relacionamentos começam por diversos motivos. Relacionamento conjugal começa pela paixão, pela conquista, e aí vai pro namoro, noivado, casamento. Mas os relacionamentos só se mantêm através do perdão. Ele começa por diversos motivos, mas só se mantém através do perdão. Quando não há perdão, há ruptura. Quando não há... mesmo quando não rasga a conta, sabe? Fala assim, não, tá tudo certo. Você não me deve nada, eu não te devo nada. Eu te perdoo, eu te libero. Não tem como prosseguir. E... teve uma certa vez que eu fiquei chateada com o Jonatas, eu fui levar isso em oração, falei, Senhor, olha o que o meu marido tá fazendo comigo. E aí eu identifiquei algo que eu não tinha conseguido perdoar, algo que ele me fez, nada grave, mas que eu não tinha conseguido perdoar ele. E aí o Senhor falou pra mim, mas eu já perdoei. Quem sou? E na hora eu pensei, quem sou eu para não perdoar se o Senhor já perdoou? E a gente não consegue perdoar porque a gente não tem noção do quanto a gente é perdoado. E aí como que a gente vai orar o Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como o nosso... Algo simples, básico do Evangelho, mas como que eu vou pedir perdão a Deus se eu não consigo perdoar o meu próximo e o meu próximo mais próximo? E... quanto mais a gente é perdoado, quanto mais eu reconheço, se eu perdoo a dívida para alguém de R$100, ela vai ser grato a mim. Se eu perdoo a dívida para uma outra pessoa de R$1.000, ela vai ser grata a mim. Mas se eu perdoo 1 milhão, 2 milhões para outra, ela vai se sentir muito mais grata. Então, quanto mais a gente perdoa, mais a gente ama. É assim que a Bíblia nos ensina, né? E o casamento é esse ferro afiando ferro. É um processo. Quem sabe o seu cônjuge, até as falhas dele, não é o Senhor lapidando você, tornando você um diamante lapidado. Não perdoar, romper com o casamento, é desistir desse processo de ser santificado pelo Senhor através da vida do seu cônjuge. Não desista. Não desista, não aborte esse lapidar de Deus na sua vida através da vida do seu cônjuge. Perdoe. O casamento precisa de perdão. Se lembre do quanto você foi perdoado por Deus. E não negue esse perdão ao seu próximo mais próximo. Amém? Esse é o terceiro. Então, ó, para quem chegou depois aí, o primeiro pilar que a gente falou foi o fluxo, que é buscar na fonte certa, é buscar a satisfação, contentamento em Deus, para agora entregar, porque nós somos todos
devedores de amor, né? A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Nós estamos todos em dívida, mas Cristo tem uma conta, uma fonte inesgotável para que a gente receba e agora possa compartilhar. Depois a gente falou da fala, que a comunicação deve ser uma comunicação pentecostal, do Espírito, e não uma comunicação babilônica, de confusão, mas uma comunicação em que o Espírito nos faz entender, em que o idioma, em que a linguagem se encontra, em que a gente fala de acordo com o que o Espírito nos comunica e o Espírito nos testifica, nos comunica, e a partir daí a minha alma encontra com a alma da Jéssica em uma linguagem sã, espiritual. Terceiro, a Jéssica falou a respeito de perdão, que é a força, é o que mantém o relacionamento, que os relacionamentos começam por muitos motivos, mas eles só podem ser mantidos pelo perdão. Perdoar é a proporção máxima de doar, é o máximo da entrega que nós podemos fazer. Por isso que Cristo, a maior demonstração de amor é a cruz, que é o perdão, que é a doação extrema, a doação da própria vida, e que só o perdão sustenta relacionamento. Que se não perdoar, nenhum casamento sustenta, nenhum casamento permanece saudável. Tem que ter perdão, e isso dói, mas isso é cura para nós. E por último, o último pilar, o quarto pilar para um casamento saudável que nós vamos falar hoje é a festa. Que festa é essa? A festa do casamento, a celebração do casamento. Agora tirem as crianças da sala, tirem as crianças que nós vamos falar da celebração do amor no casamento, da festa, e isso é o sexo. Gente, foi tabu durante muitos anos a gente falar sobre sexo, e a gente meio que entregou o sexo para Satanás, né? A gente disse, não, isso aí é uma coisa suja, isso aí é uma coisa impura, isso aí não é coisa pra gente falar, isso aí não é coisa pra gente estudar. Imagina comprar um livro, imagina a gente assistir uma palestra sobre sexo, isso não é legal. E sabe o que aconteceu, gente? A gente deixou de desfrutar da festa, da celebração, do prazer que há no casamento. E, gente, eu atendo muitas pessoas, e tanto isso profissionalmente, como a gente sabe também do ponto de vista ministerial, quanto é difícil, quanto casais sofrem para manter uma boa qualidade da sua vida conjugal, desse aspecto da qualidade da vida e da intimidade conjugal. E isso tem tudo a ver com a saúde do casamento, gente. Isso tem tudo a ver com a saúde do casamento. A gente foi entregando isso, foi deixando isso nas mãos de Satanás. Uma vez eu vi uma frase do pastor Lucinho, que marcou muito a minha vida. Ele disse assim, olha, é muito pecado um casal de jovens, de namorados, que pratica o ato sexual antes do casamento, a fornicação. É muito pecado. Mas é mais pecado ainda. E aí, lógico que tem uma licença poética, né? Mas é um pecado assim... o casal que tá casado e que pode fazer, mas que não faz. Por quê? Aquele que tava no namoro, querendo um presente que Deus deu, mas não podia, ele tá querendo um presente. Tá errado, tá pecando. Mas como é terrível um casal que tá casado e que tem direito ao presente, mas que negligencia, que não desfruta, que não prioriza isso e não celebra. E aí é aquela frase que eu vivo falando aqui, né? Que quem desfruta mais se frustra menos. Que quem sente mais o gosto sente menos desgosto. Que nós precisamos desfrutar para se frustrar menos. E Deus deu o sexo para o casamento. Não faz o menor sentido os casais casados, crentes, tementes ao Senhor, não desfrutarem em plenitude disso, não colocarem isso na lista de prioridade. Claro, gente, tem muito problema para resolver. Tem criança, tem trabalho, tem igreja, tem um monte de coisa. Mas o sexo tem que ser uma prioridade do casal.
Isso é vida para o casal, isso é celebração, isso traz sabor, isso traz um tempero para o casamento. Então invista na sua intimidade sexual, em conhecer. Iada é relacionamento íntimo, precisa ter intimidade, precisa conhecer na profundidade, precisa desenvolver e precisa desfrutar disso. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios capítulo 5, beba da sua água, das águas da sua cisterna, se sacie, desfrute disso. Por que você vai querer águas roubadas? Não, você pode e você foi feito para desfrutar. Sabe que quando o Senhor colocou o homem no jardim e disse: coma livremente de todas as árvores, e foi o Senhor quem colocou o homem no jardim nesse lugar de desfrute, e o casal Adão e Eva, eles tinham o direito e o dever de cultivar aquilo que o Senhor tinha dado, e isso inclui essa celebração, isso inclui essa intimidade. E por não priorizar o sexo no casamento, por não investir, por não dedicar tempo, criatividade, e deixando isso se der, e vai colocando coisas em um estilo de vida sobrecarregado, isso está destruindo muitos casamentos. Gente, invista, senta aí com o mozão hoje e fala: como é que nós vamos organizar essa parada aqui? Porque nós precisamos festejar. A vida de quem não desfruta é uma vida que tende muito para a frustração. Tem um provérbio que diz assim, que aquele que está saciado, a alma farta, pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, qualquer amargo é doce. Quando você está saciado, você fica muito menos suscetível às propostas, às tentações que vêm por aí no mundo. Então se sacie no casamento. Deus deu. Gente, a gente olha e acha um absurdo um casal de jovens que está lá tentando pegar o presente antes da hora. Mas é mais absurdo ainda Deus ter te dado o presente e você não desfrutar dele. Então desfrute da festa no casamento, desfrute da alegria no casamento, celebre. Sabe que eu aprendi uma coisa? Nós temos agora uma cachorrinha chamada Pipoca. Pipoca é uma cachorrinha lindinha, Shih Tzu. E eu aprendi uma coisa com ela. Eu aprendi a fazer festa para as pessoas. Sabe que toda vez que a gente chega em casa, a Pipoca sai correndo para receber a gente. E ela abana o rabinho e fica feliz, feliz, feliz e pula na gente. E ela tá celebrando a nossa vida. É muito legal chegar em casa e ela fazer festa pra gente. Ela está dando uma lição pra gente. Nós devemos celebrar muito mais a vida das pessoas que a gente ama. Ela faz isso com quem ela ama, com quem ela gosta, com quem ela se sente bem. Nós devemos fazer isso muito mais com o nosso cônjuge. Nós devemos celebrar, nós devemos fazer festa. Eu tenho que chegar em casa e a Jéssica me receber com alegria. E quando ela chegar, eu receber com alegria. E quando a gente se vê, receber com alegria. E a consumação dessa festa tem que ser a relação. Isso deve ir até ao quarto, a intimidade. Isso deve gerar uma qualidade maior na relação. Então invista, faça festa, celebre. Se você é casado, se você é casada hoje, faça uma festa aí, meu irmão. Vai aproveitar a vida, minha irmã, e desfruta, beba da sua água, das águas da sua cisterna. Agora eu vou precisar parar de falar disso porque chegou uma criança aqui. Aí vocês viram que eu tô pulindo mais aqui as palavras, né? Mas nós queremos orar com você. Queremos orar pelo seu casamento, queremos orar pela sua família, queremos orar para que esses 4 pilares, para que nós busquemos na fonte e esse fluxo aconteça de forma adequada, que a gente não sobrecarregue o outro de algo que só Deus pode dar. Quantos cônjuges, quantos casais estão sobrecarregados porque estão buscando um no outro que só Deus pode dar. Que a gente busque em Deus uma comunicação espiritual, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Que hoje seja uma noite de perdão também. Quem sabe não é o dia de você liberar, de você rasgar essa conta, de você perdoar, ser perdoado. Nós vamos orar pelo seu casamento, Edu. Vamos orar pelos solteiros.
para que o Senhor providencie bons encontros, para você poder desfrutar também disso, né? E para os casados, vou orar para você hoje festejar, hein? Para hoje dar certo, Deus preparar aí para você festejar, celebrar a vida. Amém? Vamos orar então? Glória a Deus. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Ah, não é daqui não. É lá dos stories. Vamos orar então, gente. Vamos orar. Você ora, meu amor? Ora. Então, beleza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela intimidade que o Senhor tem conosco, em nos conhecer, em falar conosco, em não desistir de nós, não desistir que as nossas falhas não te deixam desistir de nós, porque nós sempre somos o primeiro plano para o Senhor, Pai. Obrigado por isso. Obrigado por nos instruir em amor, Deus, por nos permitir recomeçar dia após dia, Senhor. Pai, nós oramos pelos casamentos, Senhor. Pelo casamento de cada pessoa que está presente nessa live, se é casado, pela manutenção do casamento em amor, Senhor, para os que são solteiros, pelo bom encontro do Senhor, para que famílias sejam edificadas sobre a rocha, Senhor. Nós oramos, Senhor, interrompendo mesmo e repreendendo, Pai, todo divórcio, toda ruptura, Senhor, que nessa noite haja perdão, haja restauração, Pai, haja renovação da mente, do amor, Senhor, o amor ágape, Senhor, que suporta, que se sacrifica, que não busca os próprios interesses, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos conduz, Pai, guarda, Deus, a tua noiva, guarda os casamentos, Senhor, protege as famílias, esconde mesmo as famílias debaixo de tuas asas, Senhor, para que elas não sejam alcançadas, Senhor, pelo inimigo. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, amém. Em nome de Jesus, receba aí, receba que seu casamento seja abençoado hoje. E você leve aí esses 4 Fs para sua vida, coloca aí na parede do quarto, na geladeira, o fluxo, para você não esquecer, a fala, a força e a festa. E bora festejar aí, gente. Deus abençoe, fiquem com Deus e a gente se encontra em breve. Gente, eu vou deixar a live salva lá, compartilha e aproveita e vai lá e segue a Jéssica, que a gente ia fazer nos 2 perfis, mas aí eu achei mais fácil fazer em um só. Mas segue ela lá, porque ela produz conteúdo maravilhoso e ela é maravilhosa. Tenho certeza que ela vai edificar muito a sua vida, viu? Vou deixar a live salva, tá, gente? Deus abençoe. Um abraço.